Agora quero tratar desse assunto aqui com você, que é o aumento de mortes violentas no litoral paranaense. Você que me acompanha sabe, inclusive, do carinho que eu tenho pelo nosso litoral. E é triste trazer esse tipo de notícia, mas o nosso litoral está em pé de guerra. E eu quero falar agora da relação dos crimes que tem acontecido, que envolve aí duas facções criminosas que querem dominar o tráfico internacional de drogas pelo porto de Paranaguá. Mesmo com fiscalização rígida e as mais de 500 câmeras espalhadas, o terminal de containers é uma das principais rotas usadas pelos narcotraficantes para o envio de cocaína, principalmente para a Europa. Mas por trás do esquema milionário estão duas organizações que não poupam a vida de quem tenta cruzar o caminho delas. Só esse ano foram mais de 40 assassinatos ligados diretamente ao tráfico, entre elas, pessoas inocentes. Com pouco mais de 150 mil habitantes, Paranaguá é a principal cidade do litoral paranaense e o município mais antigo do estado. É lá também que fica um dos portos mais importantes do Brasil, que quebra recordes de exportações a cada ano. Mas o tráfico de drogas está trazendo outros recordes negativos para a cidade histórica. Somente no primeiro trimestre deste ano, foram atendidas 800 ocorrências de uso ou consumo de drogas na área integrada de segurança pública de Paranaguá. É o maior índice registrado entre todas as áreas levantadas pela Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Civil garante que, nos últimos anos, um conflito entre facções fez disparar as estatísticas de crimes envolvendo o tráfico por todo o litoral paranaense. Eles buscam ampliar essa base territorial no nosso município para facilitar a logística de inserção da droga no porto. Então, isso está trazendo realmente um incremento no nosso número de homicídios. A grande maioria é vinculada com essa disputa entre dois grupos rivais. As chamadas mortes violentas chamam a atenção não apenas pela quantidade de assassinatos, mas também pela motivação. Ao longo das investigações, foi possível realizar a oitiva de diversos integrantes de ambos os grupos que hoje realizam essa disputa, né? E vários deles mencionaram aqui na Delegacia de Polícia o interesse desses grupos pelo Porto de Paranaguá como importante canal de escoamento de droga para o exterior. Esse caminhoneiro, que não será identificado, conta que tem medo de passar muito tempo esperando para carregar ou descarregar no Porto de Paranaguá. Você não pode parar de qualquer maneira num posto, de repente você chega, você já é abordado, entendeu? Desde os noinhas até os roubos de carga, entre outras coisas mais. Então, quer dizer que a segurança está bem precária. Cada dia é um dia e o receio é permanente, né? Todo dia você tem que estar com aquele receio ali. Tem que ter amor na profissão, porque senão você não permanece também, não. O receio do caminhoneiro não é exagero. A disputa por território é intensa entre as facções criminosas. Não é difícil encontrar notícias de pessoas assassinadas na região, até mesmo famílias inteiras. O caso mais recente aconteceu no dia 20 de maio. Jonathan Lourenço Nunes, a esposa, Kailane Freitas, e a filha do casal de apenas 2 anos de idade foram mortos a tiros dentro de casa na Vila Ruth, em Paranaguá. Kailane Freitas Santanas e Jonathan Nunes Lourenço, os dois com 27 anos, estavam dormindo junto com a bebê de 2 aninhos. Jonathan, conhecido como Zé do Ouro, já era investigado pela polícia por envolvimento no mundo do crime. Esses 2 executores, né, são aparentemente dois, eles já conheciam as vítimas, eles já se encontravam naquela residência durante um tempo considerável e provavelmente aguardaram as vítimas dormirem para executar o plano criminoso. Para a polícia, a execução foi ordenada por integrantes de uma facção criminosa inimiga de Jonathan e Kailane, que tinham envolvimento com o tráfico internacional de drogas. E essas mortes são bem singulares. Normalmente, eles só imputam a necessidade da morte, a sanção que eles querem, àquela pessoa que transgrediu alguma norma ou tem uma conduta que é contra os ideais, os objetivos daquela organização criminosa. Nós realizamos a prisão de aproximadamente 15 integrantes dessa organização que, ao longo de um ano, sentenciaram pelo menos 5 pessoas à morte.
Outro caso que chamou a atenção foi o de Jefferson Barcelos de Oliveira, um ex-guarda municipal que foi executado em plena luz do dia na Vila Cruzeiro em maio do ano passado. Os executores do guarda municipal Jefferson Barcelos, de 44 anos, chegaram à delegacia de Paranaguá depois de serem presos tentando fugir para Santa Catarina. São eles que aparecem nas imagens das câmeras de segurança que flagraram o momento em que Jefferson é executado dentro do carro. Na versão da polícia, Jefferson também era um dos responsáveis pelo tráfico de drogas de uma facção criminosa. O guarda municipal teria sido morto em um tribunal do crime. Tanto autores quanto vítimas, na maioria, obviamente, não é a totalidade dos homicídios, mas a maioria, eles possuem algum grau de envolvimento com esses grupos, com essas organizações criminosas. E esse grau de envolvimento hoje vem sendo o motivo maior para a prática desses crimes de homicídio. Desde o começo do ano, aqui no litoral do estado, já são mais de 60 assassinatos. Quase 80% deles envolvendo duas facções criminosas. E tudo isso por um único motivo: comandar o tráfico internacional de drogas pelo Porto de Paranaguá. São quase 500 câmeras para vigiar o terminal de contêineres do porto. Mesmo assim, os traficantes sempre buscam formas de entrar para enviar a droga para outros países. Nos últimos anos, a Receita Federal apreendeu aqui no Porto de Paranaguá dezenas de toneladas de drogas, principalmente de cocaína, uma forma aí do tráfico internacional de drogas, colocadas nos contêineres aqui do porto. O principal formato desse tráfico até hoje é o chamado rip-on-rip-off, onde os traficantes quebram o lacre do contêiner para abrir a carga e misturar a droga lá dentro. Mas também nos últimos meses, a Receita Federal acabou percebendo um outro formato. Isso porque a quantidade de droga colocada nos contêineres está cada vez menor. Com esse crescimento das nossas apreensões, dos nossos trabalhos, eles foram procurando diminuir as quantidades que eles estão enviando, O método mais recente que eles têm utilizado é colocar a droga dentro do motor dos contêineres que são refrigerados. Eles têm um espaço ali atrás do contêiner que eles abrem e inserem a droga ali dentro. Então a gente percebe que eles realmente diminuíram a quantidade que está sendo enviada, para minimizar o risco deles, na perda desses entorpecentes. E na próxima reportagem desta série, você vai saber como ficam moradores e comerciantes de Paranaguá e de outros municípios do litoral do estado que ficam no meio desse fogo cruzado. Os portos do Paraná, Antonina, Paranaguá, especialmente ali o Porto de Paranaguá, ele movimenta aí mais de 55 milhões de toneladas por ano. Pelo menos esse é o número aí de 2020. Então, quer dizer, é muita mercadoria. E as facções, os traficantes, eles tentam cada vez encontrar uma forma nova de conseguir mandar essa mercadoria, de mandar essa droga para a Europa. Agora estão usando os próprios motores que refrigeram os contêineres, quer dizer, e a polícia está fazendo esse serviço, investiga aqui, descobre lá, está sempre correndo atrás, eles na frente. Agora, nós temos um problema no nosso litoral paranaense, que a gente está entre São Paulo e Santa Catarina. E tem também aí, pelo menos tudo indica que há o desejo de uma facção aqui de Santa Catarina também de entrar, de ter o domínio sobre o Porto de Paranaguá, devido a essa movimentação toda de mercadoria que é feita aqui nos portos paranaenses. Doutora Márcia, e aí eu pergunto para a senhora, como desarticular tudo isso e como evitar, porque tem muitos inocentes que acabam morrendo no meio dessa história toda. Às vezes uma pessoa que está no lugar parado, conversando com uma pessoa que é traficante, não sabe o que é, chega para uma execução, os caras não querem nem saber, metem bala para tudo que é lado. E muitos inocentes acabam também perdendo a vida. Como desarticular, acabar com isso, doutora Márcia? Nós temos visto já, ultimamente, várias operações, até a nível nacional, que visam tirar a mobilização dessas facções, no seguinte sentido: retirando bens, nós já vimos aeronaves apreendidas, embarcações, veículos, imobilização de dinheiro propriamente dito, com o sentido de quebrar. Mas nós temos que pensar que Paranaguá ele oferece algumas vantagens para qualquer exportador, ou seja, estamos num lugar excelente, seja entre Santa Catarina e São Paulo, nós temos um trânsito que vem internacional, que vem do Paraguai para cá, onde nós temos muita mercadoria que daqui vai para a Europa e outros lugares, E isso atrai essa multidão
de criminosos que veem algum interesse nisso e daí buscam as facilidades necessárias para a introdução nesses contêineres que são lícitos, introdução de mercadoria ilícita nele, principalmente as drogas, principalmente a cocaína, que a gente tem visto muito. Mas é necessário sim fazer essa quebra pelo patrimônio. Até um ano atrás a senhora era delegada de polícia, doutora Márcia. A senhora viu alguma mudança na atitude, na maneira, no modus operandi, como se diz, da polícia e dos traficantes? Sim, essa mudança ela já vem de uns 10 anos para cá, em que se busca não só, claro, pegar aquele pequeno traficante, aquele que está incomodando nas cidades, nas áreas também importantes de serviço, mas uma importância maior ainda de se desarticular do ponto de vista econômico essas facções. Porque a hora que você desarticula ela economicamente, ela demora muito tempo para se recuperar. Porque pessoas podem ser facilmente substituídas por ele. Então você faz a prisão de um e já tem uma pessoa para substituir aquela pessoa. Eles estão sempre Mas aliciando. o numerário, esse patrimônio, isso sim, acaba desarticulando por mais tempo essas facções, essas quadrilhas imensas, né? Porque existe todo um processo que acontece desde o momento em que se produz a droga até o seu consumidor final. Existe todo um procedimento nisso, muitas pessoas envolvidas. Então, as duas coisas têm que ser feitas para que efetivamente você possa diminuir ou tentar acabar efetivamente com esse tráfico. E pessoas do lado de fora e pessoas do lado de dentro também, né, doutora Márcia? Porque Sim. A gente observa, até foi uma reportagem exclusiva aqui do Domingo Espetacular, do Jornal da Record, que mostrou, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, como isso funcionava. Né? Exatamente. Funcionários que do lado de dentro, muitas vezes, acabam facilitando, né? Colocando uma coisa aqui, mandando uma mercadoria lá. Muitas vezes, o dono do container, muitas vezes, nem sabe o que está acontecendo, o que tem dentro do próprio container daquela mercadoria que está indo de forma legal para uma cidade ou para um país da Europa, por exemplo. Né? É necessário que exista alguém de trânsito interno, primeiro para identificar que aquele container está indo para onde há interesse dessa droga ser encaminhada. É a identificação disso, a aproximação do container, porque esses lugares são vigiados, tem câmeras, então é necessário que se faça essa aproximação. Então, sim, você terá que ter alguém interno, e esse alguém que eu digo são muitas pessoas também dessa parte interna, para que facilite esse trânsito, senão é impossível que isso aconteça.